Olá, boa noite, e hoje estamos de volta com o canal Portugal Místico. O tema de hoje, já que quando nós falamos de tarosofia ou de tarô, foi um dos vídeos que provocou pessoas a fazerem-nos mais perguntas, o tema de hoje é exatamente voltar ao tarô, voltar à tarosofia, desmistificar um pouco mais e se calhar abrir-lhe o gosto para fazer-nos mais perguntas, para nós podermos fazer um bocadinho mais de interação consigo. Até já! Boa noite. Então, o tema de hoje vai ser sobre tarô, neste vídeo. Nós recebemos algumas questões por Messenger e por e-mail que pediram-nos para responder. Nós tivemos a iniciativa de fazer isto nos nossos vídeos. Se tiverem questões também podem nos propor e podemos discutir e interagir com o público que nos assiste. Sim, e já agora também é importante que saibam que as suas questões que são feitas agora, neste momento, enquanto estamos neste semi-direto, nós estaremos a acompanhar o semi-direto e dentro do possível nós iremos estar a responder. De qualquer das formas, se não respondermos durante o semi-direto, responderemos depois, mais tarde. Importante também é que pode sempre usar aqui o nosso e-mail, o e-mail do Portugal Místico, para nos enviar as suas questões. De facto, hoje é sobre tarô e então tens aí algumas questões. Nós temos quantas questões hoje? Temos 4 questões. 4 questões. Vamos a elas e pode ser que depois, com estas questões todas, também se abra o mote para desmistificarmos um bocadinho mais. Exatamente. E para depois podermos ficar nós também assim, com esta cara assim mais esquisita que nos puseram, porque dizem que nós estamos a falar das coisas do diabo. Vamos a isso. Qual é a primeira? Então, a primeira questão é da Marta Correia, de Mandinho, e diz: disseram-me que o tarô é um dom com que se nasce e que não se pode ser aprendido como se aprende a astrologia. Isto é verdade? Pois, numa única palavra, não é verdade. De qualquer das maneiras, vamos explicar. O tarô não é um dom. Nem é um dom, nem é para ser dado. O tarô é um estudo. Mas a melhor maneira de explicar à Marta como o tarô é, e para desmistificar aqui a ideia, vamos fazer o seguinte: imagine uma cozinha. Nessa cozinha, qualquer pessoa pode cozinhar. Sabes cozinhar? Mais ou menos. Mas cozinhas, certo? Eu também gosto muito de cozinhar e quando cozinho umas coisas porreiras. Mas não sou um cozinheiro de mão cheia. Tarô é igual à cozinha. Porquê? Porque de facto há pessoas que têm um toque, têm um gosto nato por aquilo, têm uma maneira de ver a cozinha, neste caso o tarô, diferente. Mas isso não é um dom. Isso é um empenho, isso é uma vocação, uma capacidade, uma sensibilidade extra. No entanto, tal como na cozinha, o tarô pode ser aprendido. Porque exatamente, qualquer pessoa pode aprender a ser cozinheiro. Sim, então poderíamos dizer que os arcanos são os ingredientes e depois todo o baralho vai nos proporcionar exatamente, e depois é assim, receita. Uma coisa é queres fazer um ovo estrelado com arroz. Acho que qualquer pessoa consegue aprender isso. Outra coisa, portanto, um ovo estrelado com arroz é fazer tiragens com 22 arcanos. Ou então, podemos de alguma maneira poder fazer ali, entrar já na cuisine gourmet, e então aí já estaremos a falar com pessoas que estudam tarô e que têm um empenho diferente, têm umas sensibilidades diferentes. Portanto, toda a gente é capaz de ler tarô, não é preciso dom nenhum, e à semelhança, como na pergunta a Marta faz, à semelhança da astrologia, claro que sim, o tarô pode e deve ser aprendido. Sim, é uma linguagem, tem símbolos, é preciso entender os símbolos, conhecer a linguagem para depois descodificarmos o que as cartas nos falam. Sim, é assim, o tarô, e isto é super importante, o tarô
atrás de um baralho, não é necessário que esteja uma velha desgrenhada com uma bola de cristal e um gato com um nome francês. E um lenço. E um lencinho. Não é necessário. E se assim for, é para o show-off. Mas está errado? Não, eu também gosto de show-off, eu gosto dos meus acessórios. Também gosto do meu show-off, toda a gente faz show-off na vida. Um bom cozinheiro, já que usamos essa comparação há pouco, um bom cozinheiro tem a sua jaleca. E a sua jaleca pode ter o símbolo, ou então pode ser só uma jalecazinha preta, ou então pode ser uma jaleca às cores, porque ele gosta de jalecas às cores. Cada um faz à sua maneira. O que é que está certo e o que é que está errado? Pois isso depois já são outros 300 que nós podemos eventualmente falar, nem sei se não haverá aí uma pergunta que possa ter a ver com isto. Portanto, Marta, não é preciso dom nenhum, é preciso aprender e estudar tarot, não é comprar livros na FNAC. E temos aqui a Catarina do Porto. Pergunta se o tarot prevê ou não o futuro. Lá está a velha questão. A velha questão. Catarina, numa só palavra, parece que é a mesma palavra de há pouco, não prevê o futuro. Aliás, é impossível prever o futuro. A melhor maneira de lhe explicar isto é, o tarot tem o potencial de analisar, de criar foco. Ele vai analisar a maneira como nós temos o nosso agora, ele vai nos dar foco na situação, nas situações que estão à volta da situação e, acima de tudo, vai nos permitir, conjunturalmente, perceber o que é que há de vir. Isso não é saber o futuro. Então, Catarina, uma resposta curta para uma pergunta pequena, mas tão importante. Não, o tarot não prevê o futuro. Mais do que isso, nada prevê o futuro. É impossível prever o futuro. Como dizia o próprio Einstein, quando espreitares o futuro, mudaste o teu futuro. Portanto, tem tudo a ver com entendermos que quem usa, seja o que for, para lhe ler o futuro, não está a ler o futuro, está a jogar com o seu medo, está a explorá-la, está a usar o seu medo contra si. E, no fundo, está a aproveitar em criar quase um futuro na própria pessoa. Porque se eu te disser, vai-te acontecer isto, a nossa certeza de que pode até estar a trabalhar e fazer com que nós o provoquemos. Exato, e vai-se guiar pelo determinismo perante a pessoa que lhe pôs as cartas na mesa. Exatamente. Ou que lhe tentou ler o futuro. Porque no fundo tem a ver com o medo. Exato, então na consulta, se alguém lhe disser que tem que fazer isto ou aquilo, ela vai se reger por aquelas circunstâncias e de facto ela tem ali o futuro à sua frente, se seguir aquilo. Sabes o que é que eu espero? É que, acontecendo isso, e alguém lendo o futuro dessa maneira, não aconteça isso, que é para essas pessoas ligarem depois de volta para esses tarólogos da treta e ligarem de volta a dizer, oh senhor, não aconteceu. É natural que não tenha acontecido porque o futuro não está escrito. Não existe uma teia fatalista do que vem aí. Não existe sequer destino. É completamente ilógico nós pensarmos na vida como um destino. Isso é, vamos nos despreocupar, vamos deixar as coisas correr porque está tudo nas mãos de um ser divino e, acima de tudo, não há livre-arbítrio, não há aprendizagem, não há karma, não sou responsável por aquilo que faço, porque tudo aquilo que eu faço já está escrito, eu só tenho que andar. Não, o futuro não existe e, como o futuro não existe, é impossível o tarot ler aquilo que não existe. Ponto. Ele é o que existe. Exatamente. E a conjuntura do momento. Agora, o futuro somos nós que o definimos. Claro. E o passado já passou, sabes, já não há nada a fazer. Quando tu jogas no Totobola, e o Totobola tu tens o 1, o X e o 2, tu estás a fazer futurologia, mas não estás a adivinhar o futuro. Exatamente, porque os resultados não são certos. Estás a jogar com conjuntura. Aliás, é quase meteorologia. Não é suposto chover hoje, ainda não vi cair água. O futuro não está escrito em lado algum.
entretanto, tem acompanhado os nossos vídeos, já notou que no Portugal Místico nós temos uma nova página com uma nova organização para poder ir vendo e acompanhando os nossos vídeos, até porque umas pessoas usam o Facebook, outras pessoas usam o canal do YouTube, outras pessoas usam o Patreon. Não, nós vamos centralizar tudo através da página portugalmístico.com. vai poder aceder não só ao canal, como a entender como nos pode apadrinhar a nós, apadrinhar a Elpo e estar desse lado connosco nesta comunidade, andar para a frente nesta comunidade. Portanto, basta que visite portugalmístico.com e as hiperligações que estão abaixo, onde está discriminado todas as formas de nos acompanhar. Certo? Certo. Temos agora, aí mais perguntas, certo? Sim, temos a Sónia de Braga, também. Sónia Braga, aquela do Brasil, não é essa? Não é essa. Não é essa, Braga. Ok, é Sónia de Braga, está bem. Diz que tem uma amiga que consulta um par de páginas na net para ver a carta do dia e isso que lhe mete confusão. Pois, até a mim. Que já viu em vários sítios as supostas cartas do dia e pergunta qual é a validade para cada pessoa, visto que cada pessoa coloca uma carta do dia e se tem uma mensagem diferente, então temos todas as cartas do dia. Então é assim, lá estamos nós a ser tão simples hoje, não é? Porque à primeira pergunta a resposta é não, à segunda pergunta a resposta é não. Qual é a validade das cartas do dia? Zero. E porquê? Porque quem faz a tiragem de uma carta do dia está a fazer uma tiragem com a sua energia para o seu dia e não para o dia de toda a gente. Havia até piada, quer dizer, eu tiro um diabo e toda a gente em casa, a partir de agora, tem o diabo de energia para o dia. Não faz qualquer sentido, é ilógico e, acima de tudo, é exploratório. É assim, eu compreendo que se faça isto, até porque o Facebook, o Instagram, todas estas ferramentas são extremamente importantes para dar a conhecer o nosso trabalho às outras pessoas. Qual é a única maneira que eu tenho de assegurar que do lado daí vai querer saber quanto eu sei? É ir mostrando. E se ninguém me consulta, se ninguém me contactar para eu mostrar o quanto sei tarô, se calhar eu dizer a carta do dia é esta, vai ajudar a pessoa a entender o quanto eu sei tarô. Eu entendo quem o faz. Eu só não percebo porque é que as pessoas acreditam. Mas eu entendo perfeitamente quem o faz. Então, já que falas da carta do dia, eu tenho visto muito pessoas que dominam o tarot. Sim. Aquele show-off. Sim, estou imenso. Exato. E que metem 3 cartas na mesa e estão a filmar em direto. Ok. E pedem ao público para carta do meio, coloca um like. Carta da esquerda, coloca um coração. É uma nova moda. Carta da direita, coloca um zangado. Um emotion zangado. Basicamente, a validade é a mesma. Ou seja, já temos aqui uma interação toda. Sim, é aquela coisa. É aquela coisa que nós podemos dizer, é assim, antigamente, ou seja, com as cartas do dia, nós tínhamos uma hipótese para toda a gente. Agora tens 3. É a única diferença. A validade 0. Exatamente. Agora, claro que se me disseres que é toda uma questão, eu quanto a isso ainda estou muito avesso, porque usar coisas online não é a aleatoriedade e a energia em si não é a mesma. De qualquer das maneiras, se mesmo assim me disseres que tem as 78 cartas do baralho, ou seja, tens um sistema em que tens 78 cartas do baralho e essas 78 cartas do baralho, uma vai-te sair aleatoriamente a ti, diferente daquilo que sai a outros, obviamente que poderá sair igual, mas diferente, usando um sistema de aleatoriedade igual, de forma igual, se calhar aí já faz algum sentido, porque não deixa de ser a mesma comunicação a entrar em contacto comigo. De qualquer das maneiras, na verdade, nada retira o peso, a ligação, a conectividade que há entre a energia daquela pessoa que usa as cartas e da pessoa que recebe a leitura. De qualquer das maneiras, e acima de tudo é importante,
que quando é a mesma pessoa, ou seja, eu tirar para mim próprio, também é extremamente funcional e até bastante aconselhado quando estamos a falar das cartas de dia, ou seja, ter o tal tarot em casa e tirar a sua cartinha, das 78, não são 22. Mas acima de tudo é preciso criar uma ligação com a pessoa que nos consulta ou que pede conselhos. Sim. De qualquer forma, nós até o podemos fazer online, mas privado. Sim. Em privado, não vamos estar a expor, nem eu acho isso muito correto, estarmos a expor situações de outras pessoas. Isso é outra história, mas também há muita no Facebook. Mas as pessoas também é que se põem a jeito, elas predispõem-se a colocar as suas situações ali nos diretos, em frente a toda a gente. É assim, eu não tenho nada contra isso, a não ser que seja tarot mal feito, nomeadamente só com 22 cartas, etc. Agora, não tenho nada contra os diretos, porque os diretos, as pessoas é que estão a expor, elas é que querem. Exato, mas nós, não deixa de ser tarot. Exato, mas nós servindo como um meio de passar a mensagem, nós precisamos de entender de forma intuitiva ou de forma consciente a situação da outra pessoa. Claro. E nós podemos estar ali a tomar o lugar dela quando formos fazer a dita tiragem. Ou seja, é tarot, no entanto é um tarot deficiente, porque não há uma interação entre a pessoa e a pessoa que usa, entre o tarólogo, vamos dizer assim, ou o tarósofo, que eu prefiro, porque é sinal, tarósofo vem de tarosofia, é aquele que estuda, é aquele que vive o tarot, e depois o tarólogo é aquele que utiliza, é aquele que usa como um instrumento apenas, e só. E de facto aí não há uma ligação entre os dois. Não havendo uma ligação entre os dois, perde-se o mais importante de uma consulta de tarot, o mais importante de uma consulta de tarosofia, que é a interação entre, exatamente, e é assim, como é que eu num direto posso estar a orientar alguém que eu não conheço, única e exclusivamente conhecendo apenas um par de dados, e como é que eu posso orientar alguém através de uma comunicação que sou eu que recebo e que tenho que a transmitir. Exato. O que é que vai acontecer? Algo se vai perder na tradução. Eu recebo a mensagem através do meu código, eu sou o receptor, e depois ainda tenho que enviar a mensagem para a pessoa que está do lado de lá do vídeo, para lhe explicar o que é que me saiu nas cartas, e depois a pessoa do lado de lá, porque não vai haver interação, ela vai perceber aquilo que lhe apetecer daquilo, porque as metáforas não são propriamente a melhor das formas de comunicação. E desse lado, tem acompanhado o nosso canal? Pois então vá a portugalmístico.com e pode rever algum dos vídeos que possa não ter visto, ou revê-lo para ir retirando algum. Por exemplo, aquele último que nós fizemos dos ascendentes, a maioria das pessoas que estava a ver ia dizendo: mas qual é o meu ascendente? Houve ali um par de pessoas. E lá está, perderam ali o direto, digamos, o semi-direto, para poderem ouvir-nos a falar do ascendente deles. Então, se calhar, depois vão ter que ver o vídeo novamente. E como é que têm acesso aos nossos vídeos que já foram feitos? Através do portugalmístico.com, basta aceder à página, vai estar de forma óbvia o acesso ao canal, e é muito mais simples, porque nós aí vamos condensar não só os vídeos que temos no Facebook, as versões que estão no YouTube e, obviamente, tudo aquilo que nós vamos publicando no Patreon. Então já entendeu que de facto o tarot é muito mais do que aquilo que se vai dizendo. Não estamos a falar do tarot da Maia, não estamos a falar do tarot da TVI, nem nada que tenha a ver com esse género de coisas, certo? Sim. O que é importante? Importante é que as pessoas desmistifiquem a área e comecem a entender, porque a maioria das vezes pessoas como nós que estamos dentro desta área são mal interpretadas, vamos dizer, e de forma, eu vou dizer, injusta, porque os outros fazem todo um processo que é tudo menos tarot, correto? Exatamente. Então, temos ainda uma quarta pergunta, lembra-me? Sim, temos. Não temos a Maia, mas temos o Pedro Dias da Maia, que nos faz aqui uma pergunta. Então, o Pedro Dias, que nós sabemos que é nosso patrono e que já nos fez várias perguntas, e desta vez qual é a pergunta dele sobre tarot? Ele pergunta que, quando consulta um tarólogo, devo ter já em mente as perguntas que quero fazer e a quantidade de perguntas? Isso é importante porquê? Porque as pessoas têm muito aquela ideia de que vão falar com um tarólogo e sentam-se caladinhas e depois é só esperar que o tarólogo debite. Isto não é tarot.
Isso não é tarô. Tarô, como nós falávamos anteriormente, tem uma conversa, tem um diálogo. É necessário que haja uma interação. Exato, para criar aquela empatia, para expormos os nossos problemas. Eu, como receptor de uma mensagem, eu tenho que saber com quem estou a falar. E esta maneira de falar vai necessariamente exigir que eu saiba que tipo de perguntas é que a pessoa tem. E aliás, é preciso termos confiança na pessoa com quem vamos expor os nossos problemas. Claro que sim. Tem que haver aqui uma ligação saudável. Claro, para a coisa resultar e fluir melhor. Claro, tu vais ao médico. E tu vais ao médico, tu não chegas lá e ficas sentado à espera que o médico diga o que é que tens. Obviamente. Então o que é que acontece? Nós vamos ao médico e dizemos o que é que nos queixamos. E ele depois vai dizer, então e a sintomatologia que tenho é isto. E depois vai achar aquilo que ele acha mais correto para nós tomarmos, ou o que é que ele acha que nós temos. Tu vais a um advogado, é igual, tu vais dizer, eu tenho este problema, é um problema legal, tem a ver com isto e isto, o que é que o senhor pode fazer por mim? Um tarólogo é igual, mas porquê é que um tarólogo havia de ser diferente? Exato. Quer dizer, é um dom, como dizia, como é que se chamava a nossa amiga que falava do dom? Marta Correia, como dizia a nossa amiga Marta Correia, de Mondim. Quer dizer, porquê é que um tarólogo há de ser adivinho? Não faz sentido, não é um dom. É aprendido e, de facto, há uma necessidade de que a pessoa que procura alguém que está a ser um tarósofo ou que está a ser um tarólogo, como preferirem, há a necessidade de que levem aquilo que querem saber, não é? Agora, obviamente que não é importante o número de perguntas, a não ser, claro, que seja mais uma daquelas consultas ao minuto. Então aí convém que leve 2 perguntas muito rápidas e que obrigue o tarólogo a falar muito depressa, porque consultas ao minuto é todo aquele processo que agora está muito na moda no Facebook, na verdade. Ou então consultas por likes. Consultas por likes também já ouvimos falar. Uma carta. As tais que a gente falava das 3 à escolha, não é? Sim. Portanto, o que é importante aqui? É importante que saiba o que é que vai perguntar, é importante que saiba o que é que vai querer, mas também é importante que saiba que há coisas que não pode perguntar, não tem lógica. Por exemplo, estou grávida? Não. A melhor maneira de se descobrir que está grávida não é com o tarólogo, é na farmácia, não é? E, sei lá, vou ganhar o Euromilhões, pois isso, e não sou bruxo, pelo menos, embora me chamem, mas na verdade a melhor maneira que eu tenho para lhe dizer é que não vai ganhar o Euromilhões. Pode tentar. Aliás, se não tentar não ganhas. Exatamente, e se não tentar não ganha, não é? E isso é que é muito importante que percebam que quando vamos falar com um tarósofo, estamos a falar com alguém que estudou, estamos a falar com alguém que está empenhado em entender que deveria ser treinado também para a ligação e para o atendimento a alguém, e não é única e exclusivamente o show-off com muitas velinhas e santinhos e depois bota 22 cartas à volta a ver o que é que acontece. Exato. E não é isso o tarô. E não é só o conhecimento dos 78 arcanos que vai permitir fazer uma consulta dentro dos parâmetros que tem muito a ver com aquilo que a gente falava no início. Isto é como uma cozinha. Há bons cozinheiros, maus cozinheiros, mas na verdade qualquer pessoa pode cozinhar. Exatamente. Agora, se for num restaurante, vai ou não vai decidir se lá vai voltar? O tarólogo é igual, quer dizer, é a mesma coisa. Há uns que têm a vocação, têm o dom, têm uma qualidade extra, têm um empenho. E depois há aqueles, tanto há aqueles que são de vocação, que sabem, que sentem aquilo, como também há os outros que estudam intensamente, mas também têm qualidade. E isso é importante. Obviamente que depois há os outros que vão para a internet ou que vão então para a SIC ou para a TVI fazer ecografias à cabeça, não é? Pronto, mas vamos seguir em frente. Nós estávamos a falar de tarô e tarô de facto é um assunto polémico. Aliás, nós lembrámos-nos que em 2015 tivemos uma revista sobre tarô. Sim. E lembras-te do problema que foi. Exatamente. É que nós em 2015... um problema que não foi português. Exatamente. Portanto, o que é que acontece? Nós tivemos uma revista única e exclusivamente sobre tarô, em português de Portugal, e editámos-la em 2015. E porquê é que nós decidimos acabar com ela? Simplesmente porque os guetos, as maltas que estão agarradas e que não gostam da desmistificação, sentem-se mal quando
perdem as pessoas que exploram, certo? E nós, ao explicarmos como é que isto funciona, estamos de alguma maneira a abrir os olhos a algumas pessoas, e é sempre importante abrir os olhos. As pessoas deveriam pensar por elas próprias. O que eu estou a dizer e o que o Jorge está a dizer é completamente mentira. Tal como é completamente mentira tudo aquilo que as outras pessoas dizem. É sempre importante questionar o que é, exatamente, ou seja, a verdade é única e exclusivamente quando chegar dentro de si e entender que com a minha informação, com a informação de Jorge, com a informação de toda quem encontrar na internet, vai descobrir o que é verdade para si. Isso é que é verdade. Agora, o que eu digo, o que o Jorge diz, ou o que toda a gente diz, parte do princípio que é uma tremenda de uma mentira. Mário, então já que estamos aqui a falar da desmistificação das tiragens e das pessoas a quem recorremos para fazer tiragens sobre os nossos problemas, há aqui alguma forma de nós conseguirmos avaliar um bom tarósofo de um mau tarósofo? Ou perceber, assim, o bom do mau nós nunca vamos, porque há bons e maus em tudo, não é? Há bons médicos, maus médicos, há bons advogados e maus advogados. Na verdade, nós podemos avaliar o próprio tarô, a própria utilização do tarô. E assim, o tarô tem, vamos pôr isto tipo o ABCD do tarô. Tem o A, é o assunto. O assunto é essencial. As pessoas, quando vão procurar um tarósofo, elas têm que saber o que é que querem saber. Elas não vão lá para se sentarem simplesmente para ver o que é que acontece. Para falarem só delas. Não é? O assunto é importante. Isso elas já sabem, não é? E depois tem que ser importante. É importante, se tu notares, alguém te procura para tarô, e se eu simplesmente me sentar e disser queria tarô, não chega. Eu tenho que dizer o que é que eu pretendo, mas tu não tens o teu tempo de propósito só para mim, para inventares. Agora, obviamente, se não estiveres a fazer um tarô correto, tu vais fazer uma leitura com os Barnum Statements que falámos antes e vai acertar, porque acerta em 90% da população. Isso não é tarô. O assunto é extremamente importante. As pessoas têm que ser capazes de entender que o que elas procuram tem que ser dito, que é para o bom tarósofo poder explicar e trabalhar sobre isso. Exato, perceber a conjuntura que está à volta da pessoa e, de certa forma, aconselhar, porque como a pessoa está a viver intensamente aquele problema, com alguma dificuldade vai conseguir ver as soluções que lhe são apresentadas. Claro que então sim. É sempre importante ter alguém de fora que lhe apresente essas soluções. É isso. E o papel do tarósofo consiste em dar as soluções da forma mais transparente possível. Ou no mínimo as orientações, no mínimo, não é? Sim. É assim, temos o A que é o assunto, depois temos o B. O B são os bloqueios. As pessoas vão para estas coisas a pensar que porque o que ele me vai dizer vai acontecer, porque aquilo que o tarô diz nunca falha. Não é assim que funciona. Nós temos que tirar os bloqueios. O tarô é um orientador, é um método, é uma ferramenta é uma ferramenta esotérica de comunicação através da simbologia. Acima de tudo, o tarô está lá para orientar, está lá para nos explicar a situação, está lá para nos dar diretrizes para que nós façamos a nossa decisão. Exato. Portanto, os bloqueios partem de nós. Nós temos que partir do princípio que a circunstância das coisas que nos acontecem, a culpa é inteiramente nossa. As coisas só nos acontecem porque nós queremos. É de nós que tem que partir a diferença. E se um tarósofo me puder indicar orientações, sendo que se eu for por aqui ou se eu for por ali, que tipo de orientações é que eu posso ter, pois então eu faço a minha decisão. E isso é assim com o tarô, é assim com a astrologia, certo? Sim, também. Não é? Nós percebemos os trânsitos, percebemos que algo está positivo ou negativo na vida da pessoa, ou tendo em conta as circunstâncias que a estão a influenciar nesse momento, mas é inteiramente da responsabilidade da pessoa é o livre-arbítrio fazer a decisão dela. Agora, ela tem a opção ou deixa-se guiar pelo determinismo e que seja a vida a decidir aquilo que tem para mim, que tem reservado para mim, ou então a própria pessoa decide por ela tomar uma ação e resolver a questão que ela tem à sua frente. É isso. Agora, o papel do tarósofo ou do astrólogo consiste em clarear ou fazer transparecer as soluções que estão no caminho à frente no fundo, dela. orientar, demonstrar determinadas situações, até mesmo demonstrar como é que as coisas estão a nível de quando nós estamos indecisos.
ok, esta tem um peso, este tem outro peso e o tipo de energia à sua volta é este, agora faça a decisão. E é um bocadinho por aí. Eu tinha falado do A, do B, então vamos para o C. O C são as cartas invertidas. Porquê que são as cartas invertidas? Porque a maioria, já é estranho encontrar pessoas a usar os 78 arcanos. Normalmente o que é que se usa? 22 arcanos, porque é fácil de decorar e em qualquer curso se ensina isso. Exato. Mas pronto, já é estranho 78 arcanos. Agora decorar também as cartas invertidas. Eu tenho que saber 78 vezes 2. Lamento dizer-lhe, eu não tenho que saber 78 vezes 2, tenho que saber 78 vezes 6. Mas isso deveria entender se já soubesse. O tarot é sério, muito complicado, não é? São tempos de estudo que exigem algum empenho, alguma vocação. E são anos, não são dias. E é a velha história, como a história do cozinheiro que a gente falava no início, não é? Exato. Depois, temos o A, que é o assunto, o B, que são os bloqueios, o C, que são as cartas invertidas, o que quer dizer que todas as cartas são objetivas, subjetivas, dispersas e diretas. Ou seja, todo tem um lado yin, um lado yang. Nós já falámos disso no hermetismo. Lembra-se de falarmos no hermetismo? Se não viu esse vídeo sobre o hermetismo, aconselho vivamente, foi um dos vídeos mais vistos de que nós postamos, certo? Veja sobre o hermetismo, aprenda as 7 leis do hermetismo, é um vídeo que não podia deixar de aconselhar mais. Pode ver já a seguir a este, siga a ligação em baixo. De qualquer das maneiras, e voltando aqui ao tarot, falta o D. O D para mim é a determinação. Nós temos que olhar para o tarógrafo e saber que ele está a fazer aquilo porque gosta do que está a fazer, não é para ganhar dinheiro. Embora, como todas as profissões, o dinheiro está envolvido. Claro. Ou seja, acabamos nós aqui por fazer um resumo e por ir falando de tarot para si e debater aqui a ideia do tarot, da tarosofia. Certamente lembra-se de algumas perguntas que tem também, tal como a Marta, a Catarina, a Sónia e o Pedro tinham perguntas, certamente têm perguntas também. Aquilo que eu lhe aconselho é, através do e-mail portugalmístico@gmail.com, porque responder às suas perguntas acaba por ser a melhor maneira de chegar daqui até si. Não se esqueça de partilhar os nossos vídeos, porque também faz chegar o nosso conteúdo a outras pessoas. É uma questão de motivação, não é? Exatamente. O nosso lado é para fazer as coisas para si, é de grande bom tom nosso, mas também de grande empenho e de gosto que o estamos a fazer. Se soubesse o número de horas que nós estamos nisto, iam ver o quanto nós estamos a empenhar, não necessariamente como se fosse um problema ou como se fosse uma obrigação, mas porque de facto é extremamente importante desmistificar e chegar daqui até aí é o nosso objetivo maior, não é? Exato, e se estiver com ideias ou interesse em patrocinar o nosso projeto e esta atividade, pode fazer através do Patreon.com, acedendo à página do Portugal Místico. Exatamente. Ou então aceder diretamente ao site do Portugal Místico, onde vai ter tudo explicadinho, como é que funciona, como é que não funciona, e não se esqueça, tem lá também como seguir os vídeos que já foram. Exato, e há um sistema de associados que pode doar desde 1 euro até 30 euros, consoante as vantagens que se oferece. Se quiser receber livros gratuitamente, ou se quiser consultas, ou então se simplesmente nos quiser pagar um café. E por isso mesmo fica já também o convite, um dia que queira vir tomar um café connosco, nós aceitamos. Agora, por esta noite, não tome café, descanse. Tenha uma boa noite. Boa noite.